Boa noite, igrejas. Vamos ouvir a palavra de Deus. Senhor, meu Deus, clamei a Ti por socorro e Tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma. Preservaste-me a vida para que não descesse à sepultura. Salmodiai o Senhor, vós que sois os céus santos, e dai graças ao seu santo nome. Porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Amém. Senhor, agora nós queremos louvar a Deus, Senhor. Abrir nossos corações e derrama Teu Espírito, Senhor. Nós precisamos da Tua ajuda, Tua graça, Senhor. Senhor, fica conosco. Nesse momento, nós queremos olhar somente Teu rosto, Senhor. Senhor, nos guarda, nos protege, nos derrama Teu Espírito, Tua graça, Senhor. Nos dá Tua misericórdia, Senhor. Senhor, nos ajuda. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Abandonar esse Deus e morrer, mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele. Você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morrer. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele. Você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor.
Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És-me, Senhor, e dizes palavras de amor, de esperança sem fim. Ao sentir teu toque, por tua vontade, libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo e te amar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És-me, Senhor, e dizes palavras de amor, de esperança sem fim. Ao sentir teu toque, por tua bondade, libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo e derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato me derramar, dizer que és formoso me derramar, dizer que te amo me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato me derramar, dizer que és formoso me derramar, dizer que te amo me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato me derramar, dizer que és formoso.
meu Jesus, Salvador. Outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio, Senhor, com todo que sei, Tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade e louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio, Senhor, com todo meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Amém. Agora, Ulisses, pode orar por culto. Ó Senhor, nos colocamos em vossa presença hoje,
no nosso culto domiciliar. Estamos todos juntos, todos os irmãos estão juntos. Muito obrigado, Pai, porque ainda, mesmo assim, com todos esses problemas, possamos estar juntos, Pai, para te louvar, para te glorificar, para agradecer, Pai. Muito obrigado, Pai, pela sua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é nosso Pai, é o nosso pastor, é o nosso Senhor, é o nosso dono, Senhor. O Senhor cuida de nós com muito amor. Obrigado, Senhor, por sua misericórdia. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Somos pecadores, somos pequenos, Senhor. Precisamos da sua ajuda sempre, Senhor. Nos ajude, nos mostre o caminho, nos mostre a direção, nos mostre a verdade absoluta. Sempre, Senhor, que possamos ler a tua palavra, reconhecer as nossas leis a ser seguidas, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pela fartura na mesa, obrigado pela fartura de nossas vidas, Senhor. A graça da vida, a graça do ar que respiramos, Senhor. Senhor, eu ponho em tuas mãos também a presença de todos os irmãos da igreja, Senhor. Todos os irmãos da igreja, proteja-os, Senhor. Dê direção, dê prosperidade, Senhor. Dê a todos eles a tua mão santa, Senhor, a misericórdia do alimento, Senhor, a misericórdia do trabalho, Pai. Estamos passando por momentos difíceis, Pai. Tem pessoas que têm uma situação melhor e as pessoas que têm uma situação um pouco diferente, um pouco menor, Senhor. Que todos nós possamos ajudar, Senhor. Que sejamos um só, Senhor. Como o Senhor, com o seu coração, para dentro do nosso coração, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus seja nosso guia e que nós possamos, Senhor, de coração, poder ajudar os irmãos que têm a necessidade, Senhor. Obrigado por tudo, Pai. Perdoa os nossos pecados. O Senhor é grande, Senhor. Muito obrigado por tudo. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Agora vamos ler a Bíblia, Salmos 106, 24 até 48. Salmos 106, 24 até 48. Também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à sua palavra. Antes, murmuraram em suas tendas e não acudiram à voz do Senhor. Então lhes jurou, de mão erguida, que os havia de arrasar no deserto, e também derribaria entre as nações a sua descendência e os dispersaria por outras terras. Também se juntaram a Baal-Peor e comeram os sacrifícios dos ídolos mortos. Assim, com tais ações, o provocaram a ira, e graçou peste entre eles. Então se levantou Finéias e executou o juízo e cessou a peste. Isso lhe foi imputado por justiça, de geração em geração, para sempre. Depois o indignaram nas águas de Meribá, e por causa deles sucedeu mal a Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus, e Moisés falou irrefletidamente. Não exterminaram os povos, como o Senhor lhes ordenara. Antes se mesclaram com as nações e lhes aprenderam as obras. Deram culto aos seus ídolos, os quais se lhe converteram em laço, pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras e se prostituíram nos seus feitos. Acendeu-se por isso a ira do Senhor contra o seu povo, e ele abominou a sua própria herança e os entregou ao poder das nações. Sobre eles dominaram os que os odiavam. Também os oprimiram os seus inimigos, sob cujo poder foram subjugados.
Muitas vezes os libertou, mas eles o provocaram com os seus conselhos e, por sua iniquidade, foram abatidos. Olhou-os, contudo, quando estavam angustiados e lhes ouviu o clamor. Lembrou-se a favor deles, de sua aliança e se compadeceu, segundo a multidão de suas misericórdias. Fez também que lograssem compaixão de todos os que os levaram cativos. Salva-nos, Senhor, nosso Deus, e congrega-nos de entre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo diga: Amém, Aleluia, Amém. Amém. Agora vamos oferta com cada suas ofertas. Sanctus, 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 Deus onipotente, lobam nossas vozes, teu nome com fervor. Sanctus, 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 justo e compassível, estes triunfo, excelso Criador. Sanctus, 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 nossos pecadores, não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os gemidos, juntos com os anjos proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Senhor, sempre nos dá as coisas boas. Nós agradecemos sempre, todos os dias, Senhor. Senhor, por isso nós agora oferecemos nossos corações, Senhor. Então aceita a nossa oferta e derrama teu Espírito, tua graça, cada um de nós, Senhor. Nós sempre precisamos tua ajuda, tua graça, tua bênção, Senhor. Se Deus não fica conosco, nós não conseguimos viver pela vontade de Deus, Senhor. Então nos dá misericórdia, Senhor, e nos dá teu Espírito, Senhor. E também abençoe as crianças, Senhor. Eles também precisam crescer na tua casa, mas por causa dessa situação, nós não conseguimos reunir juntos, Senhor. Nos dá misericórdia, Senhor. Nós queremos se reunir juntos e louvar o nome do Senhor. Senhor, nos dá tua graça, nos dá tua bênção, Senhor. Cada um de nós precisamos tua ajuda, Senhor. Senhor, nos dá misericórdia e fica conosco. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ler a Bíblia. Atos 15, 22, 23. Atos 15, 22, 23. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los, juntamente com Paulo e Barnabé, a Antioquia.
foram Judas, chamados Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios, em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Amém. Amém. Vou avisar uma coisa. Nesse dia, nós está passando difícil, né? Então, nós precisamos orar sinceramente. Essa situação não está melhorando, agora está piorando. Então, nós precisamos orar com nossos problemas, situações. E quando nós oramos, Deus ouve e nos dá tua resposta. Amém? Então, vamos orar sinceramente. E agora, vamos orar mais uma vez. Senhor, agora nós queremos ouvir tua palavra, Senhor. Abre nossos corações e nos dá tua sabedoria. Nós precisamos tua palavra, Senhor. Nós queremos ouvir, aprender. Senhor, nos revela, nos mostra, nos ensina, Senhor. Pela palavra de Deus, nós queremos aproximar a Deus, Senhor. Senhor, nesse momento, nos guarda, nos protege, Senhor. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Paulo e Barnabé voltou da viagem de missão. Eles pregavam em vários lugares. E eles voltaram em Antioquia de novo. Eles ficavam por muito tempo. Mas alguns judeus desceram para Antioquia. E eles pregaram o evangelho mesmo. Mas alguns deles enfatizaram, disseram para aos gentios: vocês também precisam ser circuncidados. Eles insistiram sobre circuncisão para ser salvo. Esse evangelho, esse ensinamento foi diferente do Paulo. Então, isso se tornou uma grande discussão na igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia não conseguiu resolver essa discussão, então eles decidiram pedir uma ajuda para a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém é tipo a igreja sede, né? Por isso a igreja de Antioquia enviou as pessoas, Paulo, Barnabé e outras pessoas também. E eles chegaram em Jerusalém. Então Jerusalém fez uma reunião importante. E naquela reunião, primeiro Pedro disse o que aconteceu com ele. Deus mostrou uma visão para ele sobre Cornélio, centurião de Romano. Deus mostrou essas coisas e ele foi, casa dele, Pedro foi, casa de Cornélio. E quando ele pregou a palavra de Deus, o Espírito Santo desceu para eles, aos gentios. Eles receberam, depois Pedro batizou. Pedro disse isso. E além disso, Pedro disse mais uma coisa: se nós adicionarmos mais uma coisa, além da fé, para ser salvo, isso não é vontade de Deus. Isso é pecado. Isso é testar a Deus. Aos gentios, nós não podemos insistir em outras coisas, somente pela fé. Eles podem ser salvos. E Pedro disse, tudo isso é a vontade de Deus. E depois, Paulo e Barnabé também contaram, testemunharam. Quando eles pregavam o evangelho aos gentios, o que Deus fez, o Espírito Santo, o que mostrou, eles testemunhou. Enfim, Tiago, acho que é líder da igreja de Jerusalém, ele finalizou, arrumou. Ele disse, essa salvação dos gentios foi profetizada.
Já tinha uma palavra profetizada. Por isso, nós não podemos insistir, pedir mais uma coisa, circuncisão, para gentios, estrangeiros. Mas, ainda nós podemos dar alguns regulamentos, 4 regulamentos. Se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Eles impediram aquelas 4 coisas. Mas esse regulamento não é que para ser salvo, não é que para a salvação, para a comunidade. Para a comunidade deu esse regulamento. Isso é separado com salvação. Salvação somente receber pela fé. Mas quem já foi salvo deve considerar outra pessoa. Salvação que recebemos, isso é presente, graça de Deus. Então, nós precisamos viver uma vida digna disso. Olha, se nós compramos alguma coisa pelo meu dinheiro, nosso dinheiro, então nós podemos fazer pela minha vontade, nossa vontade. Assim, se eu comprei esse celular com meu dinheiro, então eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso jogar, eu posso guardar, eu posso decorar, fazer alguma coisa pela minha vontade. Ninguém me contar. Mas, se meu amigo me deu esse celular como presente para mim, mas eu não gosto disso, então o que vocês acham? Eu posso jogar disso? Não. Isso é presente. Com certeza, isso eu recebo. Mas eu não posso fazer pela minha vontade. Por quê? Eu receber como presente. Além disso, se o presente não é apenas para mim, mas deve ser passado para outras pessoas, então, devemos ter mais cuidado com nossas ações. Salvação, nós não obtemos, não ganhamos pela nossa obra. Nós fizemos assim, por isso Deus nos deu. Não. Quando nós cremos em Jesus como nosso Salvador, Deus nos deu essa graça. Essa graça. Então, nós não podemos falar outra coisa para outra pessoa. E depois, então, Igreja de Jerusalém declarou as condições da salvação. Para ser salvo, somente precisa fé. E eles deu 4 regulamentos aos gentios. O problema foi resolvido completamente. Agora, eles precisaram anunciar para aos gentios. Por isso, a Igreja de Jerusalém decidiu enviar as pessoas. 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens entre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé, a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Amém. Acho que eu me sinto, o texto de hoje é quente, amoroso. A Igreja de Jerusalém resolveu o problema da Igreja de Antioquia, outra igreja. Mas ainda a Igreja de Jerusalém enviou as pessoas, representantes, para Antioquia. Não é que eles deu só um resultado, decisão. Nós decidimos assim, você tem que seguir esse resultado. Não, eles falaram assim. Eles diretamente enviou as pessoas. E deu uma carta também. Documento oficial, né? 23. Escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos quanto os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia,
Saudações. Amém. Mas ele se enviou as pessoas e as cartas. Mas, olha, destinatário entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia. Não é que ele se enviou uma carta para Antioquia, só Antioquia. Ele se deu todos os gentios que receberam esse evangelho. Todos os gentios. Não foi que esse foi o problema da igreja de só Antioquia. É de fato, apareceu esse problema na igreja de Antioquia. Mas estava relacionado a todos os gentios, até nós também. Assim, se os judeus pedissem a circuncisão aos gentios como uma condição da salvação, então, hoje, todos nós devemos ser circuncidados mesmos. Se eles se pedissem, se eles se falassem. Mas, receber a salvação só precisa da fé. Somente pela fé. Somente pela fé. E fé é tudo já. Salvação. Isso é presente de Deus. Uma coisa que Deus nos pede, isso é fé. Mas, às vezes, nós pensamos, só fé, apenas fé. Isso é falta. Por isso nós queremos adicionar mais uma coisa. Se adicionar uma coisa para nós mesmos, é o mesmo, então tá bom. Mas se fala para outra pessoa, então isso é errado. Ou, se nós perdermos fé, então isso é problema. Isso é minha experiência. Acho que é dia de Natal. Naquela igreja, naquele dia, faço uma apresentação. Essa é a apresentação do ano. O que eles aprenderam nesse ano, está mostrando para os membros da igreja. Então, essa apresentação foi ordenada depois do culto. E naquele dia eu encarreguei de iluminação e som, sobre quando liga, quando apaga, joga, qual música, essas coisas. Eu fiz. Infelizmente, um problema aparece de repente. Nós já reunimos mais cedo e preparamos. Nós fizemos ultimamente ensaio. Mas apareceu um problema. Então, eu tentei resolver, consertar. Se achasse mais cedo, então, nós prepararíamos tudo. Mas um problema apareceu de repente e eu tentei para resolver. Ainda não começou o culto, então eu resolvi. Eu tentei. Por isso eu pulei para aqui, para lá. Eu fiz esse meu trabalho, mas ainda não terminou e chegou a hora do culto, então o culto já começou, mas ainda eu estava trabalhando, consertando e resolvendo esse problema. Até o culto também já acabou. Agora a hora da apresentação. Mas meu trabalho não terminou. Então, eu continuamente resolvi aqueles problemas. Eu não cultuei, eu não assisti, eu vi sobre a apresentação. Eu não fiz. Só eu fiz, eu trabalhei minha parte. Mas, pela graça de Deus, todas essas apresentações terminaram. E depois as pessoas me agradeceram. Mas, o que fiz naquele dia? Porque nós preparamos aquelas apresentações. Porque nós cultuamos especialmente. Deus nos deu tua graça, por isso nós agradecemos. Mas, naquele dia, o que eu fiz? Eu
Eu não me lembrei da graça de Deus. Só trabalhei. Eu não cultuei, não louvei. Nossa atitude também pode ser assim. A princípio, faz com gratidão. Mas passando o tempo, nós esquecemos. Porque nós estamos fazendo disso. Qual é o motivo? Qual é o propósito? Nós esquecemos. Mas amamos a Deus, temos fé, porque nós estamos trabalhando por Deus. Nosso trabalho, nossa dedicação não prova a nossa fé, mas nos enganamos. Agora eu estou fazendo disso, eu estou dedicando, ofertando, cultuando. Então, minha fé é certa. Nos enganamos. Quem enfatiza a fé sempre fala de graça. Quem não tem fé sempre fala o resultado. Nossa salvação, nós recebemos a salvação, mas não é que nós fizemos alguma coisa, por isso nós recebemos. E depois, a igreja de Jerusalém declarou aqueles que pediam circuncisão não tinha nada a ver com eles. 24. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vós tem perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Amém. Igreja primitiva não deixou, não concedeu as pessoas que falam outro evangelho. Talvez eles falassem aos gentios ainda precisam ser circuncidados. Mas a igreja primitiva disse, isso não é minha decisão. E não é decisão dela. Para ser salvo, somente precisa fé. Somente precisa da fé. A igreja primitiva valorizou santidade. Eles consideram o santo importante. Nós também precisamos ser santo. Ser santo significa diferente. Se fizermos um pequeno compromisso com o mundo, em breve, logo, seremos como o mundo. Se nós dar até só um passo para o mundo, então, nós já mergulhamos. Nós só não conseguimos suportar. Nós já perdemos a santidade. Porque nós precisamos orar todos os dias, porque nós precisamos ler, ouvir a palavra de Deus para ser santo. Nesse dia, muitas igrejas, as igrejas estão lutando com homossexualidade. Algumas pessoas falam isso é direito humano. Mas isso não é vontade de Deus. Deus proibiu. As religiões tentaram unir. Falamos de ecumênico. Seu Deus, meu Deus, é tudo igual. Buda, Allah, Deus, nosso Senhor, tudo igual. Católico, evangélico, não tem diferença. Não, tem diferença. Tem diferença. Nós precisamos reconhecer, né? Outra religião, e outra religião também nos reconhece. Isso não é bom. Parece bom, parece em paz, mas não é bom, não é certo. Nós não podemos concordar disso. Nós precisamos amar outras pessoas com o amor de Deus, é certo, mas nós não podemos aceitar outro evangelho. Então, a igreja de Jerusalém não tinha fé, não tinha amor. 25, 26. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados,
Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Igreja de Jerusalém reconheceu Paulo e Barnabé. Olha, antes Paulo perseguiu os cristãos. Mas agora a igreja de Jerusalém reconheceu ele. Ele fala assim: homens que têm exposto a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja de Antioquia gostou. Os discípulos de Paulo gostaram. O que vocês acham? Com certeza, sim. Igreja de Jerusalém não ordenou, não é que ordenou, não ignorou. Além disso, ele mandou Judas e Silas. Por quê? Judas e Silas, representantes da igreja de Jerusalém. Porque enviou eles para vigiar? Não. Para consolar, para entregar nesse resultado, decisão, para anunciar, para dar diretamente, respeitando. Para ser salvo não precisa circuncisão. Só vocês guardam alguns regulamentos. Então, os irmãos da igreja de Antioquia se alegraram. E Judas e Silas consolaram a igreja de Antioquia, os gentios. 30 e 32. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Amém. Igreja de Jerusalém respeitou a igreja de Antioquia e mandou amor. Igreja de Antioquia talvez tivesse muita dificuldade com isso. Então, a igreja de Jerusalém consolou naquela igreja. E a igreja de Antioquia deixou portar em paz Judas e Silas para Jerusalém. E Paulo e Barnabé ensinaram muitas pessoas em Antioquia mesmo. O evangelho ficou mais claro. Então, agora o problema foi resolvido. E depois Paulo e Barnabé, o que fizeram? 36. Alguns dias depois, disse Paulo e Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Amém. Eles quiseram passar as cidades que eles tinham pregados. Talvez eles quisessem compartilhar essa notícia com outros gentios, irmãos. Então, o interesse deles foi só o evangelho. Só o evangelho. Eles quiseram ainda evangelizar, ajudar os irmãos, mas teve um problema. 37 até 40. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastará desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então, Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Amém. Bíblia disse, entre Paulo e Barnabé tiveram uma discussão tão forte, e eles se separaram. Por quê? E a razão foi Marcos e João. Antes, João e Marcos, ele foi viagem de missão com Paulo e Barnabé. Mas, no meio da viagem, em Perge, ele voltou para Jerusalém. Não sei por que ele voltou. A Bíblia não falou. Mas agora, Barnabé disse: vamos levar Marcos de novo. Mas Paulo não deixou. Não, eu não quero
ir com ele, porque ele já abandonou seu trabalho. Ele já fugiu uma vez, então eu não confio nele. Então, aqui nós podemos olhar algumas coisas. Primeiro, Paulo era um homem como nós. Paulo era grande homem, mas Paulo era um homem como nós. Não é tão especial. Ele também brigou, ele também lutou, ele também discutiu. Tá bom, Paulo era um grande homem, eu concordo, eu reconheço, mas ele era um homem como nós mesmo. E Deus usa várias pessoas. Quem precisa pregar o evangelho? Para pregar o evangelho, devemos ser qual pessoa? Sem problema. Qualquer pessoa pode pregar a palavra de Deus. Deus usa nosso caráter. Paulo e Barnabé, caráter diferente. Mas Deus usou todos. Então, cada um de nós é diferente. Caráter é diferente, mas isso não importa. Deus usa como um lugar precisa de eu. Então, Deus coloca cada um de nós um lugar certo e Deus faz tua vontade. Enfim, Paulo se tornou um time com Silas e Barnabé se tornou fez um time com João, Marcos. Mais uma coisa, ainda o reino de Deus estava expandido. De fato, discussão, isso não é bom. Mas nós somos homens e pecadores. Então, aparece o problema sempre, infelizmente. Porém, o reino de Deus ainda está expandindo, aumentando. Porque Deus faça. Paulo e Barnabé se separou, mas se tornou dois times da missão de viagem de missão. E depois, Marcos mais tarde, né? Marcos se tornou um grande ajudante na missão de Paulo. Se fala assim, eu vou ler uma parte. Segundo Timóteo 4:11, foi escrito assim: procure Marcos e traga-o com você, porque ele pode me ajudar no trabalho. Filemão 1:24, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Colossenses 4:10, Saúzio, Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o, recebe-o. Então, eles, depois, mais tarde, se tornam um time mesmo. Por quê? O propósito dele foi o reino de Deus. Se nosso propósito é claro, Deus faça tudo de bom. Isso é importante. Se nós olharmos só o evangelho, só o reino de Deus, então Deus faça. Deus faça. O texto de hoje nos fala duas coisas. Primeiro, fé. Segundo, evangelho. O propósito da nossa vida é somente evangelho. Por quê? Nós recebemos salvação só pela fé. A igreja declarou, para ser salvo precisa da fé. E depois o que aconteceu? Paulo partiu sua segunda jornada missionária. Quando preparou para evangelizar aos gentios, Deus mandou Paulo para aos gentios. Nós recebemos a salvação pela graça de Deus. Então,
nós precisamos entregar esse evangelho para outras pessoas. Além disso, ainda mais, se esse evangelho é vida, nós precisamos viver pelo evangelho. Deus não pede mais uma coisa para nos salvar. Nos fala só uma coisa: fé, nosso coração. Por isso nós recebemos essa salvação. Agora, nós precisamos viver pelo evangelho. Não há nada mais valoroso nesse mundo que o evangelho. Vamos receber essa salvação e desfrutar essa salvação. E ainda pregamos esse evangelho. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Senhor, nos salvou. Senhor, nos falou, se tiver fé, se você crer em Jesus como seu Salvador, então nós podemos ser salvos. Deus disse, Deus prometeu. Por isso nós recebemos essa salvação. E agora nós queremos viver pelo Evangelho, Senhor. Nos usa, nos dá tua vontade, nos dá teu coração. E, Senhor, nos usa para construir, para estabelecer o reino de Deus, Senhor. Senhor, fica conosco e nos ajuda. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Quão grande, ó meu Deus, grande
pegando a palavra de Deus. Nós queremos viver pelo Evangelho, Senhor. Nós já recebemos a Tua salvação pela fé. Nós cremos nisso, Senhor. Por isso, agora nós queremos entregar esse Evangelho para nós próximos, Senhor. Mas nós somos fracos, Senhor. Nós não sabemos o que nós precisamos falar. Então, nos dá a Tua palavra, nos dá Teu coração. E, Senhor, fica conosco, nos guarda. Porque Deus fez essa igreja aqui para evangelizar. Nós não queremos esquecer disso. Nós não queremos perder nossa fé, Senhor. Nos ajuda, nos dá misericórdia e fica conosco. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, desde agora para sempre. Amém.